É uma crítica que eu frequentemente me faço à esquerda, né? A esquerda como um todo, não só o pessoal, né? Às vezes eu faço uma brincadeira com o Drico que é o seguinte, né? Para você ter a alma, o espírito socialista, né? Você não precisa, tipo, ler Marx, ler Trotsky, ler Rosa Luxemburgo. A única coisa que você realmente precisa entender de fato é o bom, xibom, xibom, bom, bom. Você entende? Lembra aquela música das meninas? Certo? Sim, Né? Tá tudo ali. O que você precisa saber realmente para ser um socialista tá ali. Né? E eu começo fazendo essa brincadeira porque uma crítica que eu frequentemente me faço sobre a esquerda é que nos últimos anos, talvez de 2000 para cá, mais ou menos naquela época que o PT chegou ao poder, não tinha o pessoal ainda, a esquerda ela se tornou talvez excessivamente intelectualizada, excessivamente acadêmica. Ela dialogava principalmente com os núcleos acadêmicos, e foi nessa época em que talvez a esquerda tenha começado a romper o vínculo com a massa, entendeu? É nessa época em que os sindicatos, talvez pelo PT estar no poder, relaxam um pouco, deixam de ser tão ativos quanto já foram antes, né? E isso distanciou a esquerda do povo, né? A gente começou a falar bonito, a gente começou a defender as pautas identitárias, não que elas não sejam importantes e dignas de serem defendidas, né? E acabou se esquecendo, pelo menos a minha leitura, acabou se esquecendo um pouco da base, do povo, da galera que está lá, né? Se fala muito, porque não devemos nos render ao pragmatismo, né? Mas não existe pragmatismo maior do que um prato vazio, entendeu? Né? Então, o senhor não acha que isso se tornou um problema e a gente tem esse problema em mãos, se de fato for um problema? Como, na sua visão, a gente poderia retornar isso? Eu pergunto isso, parece que eu estou fugindo do tema da tese, mas eu não estou, porque a tese, um dos pilares do pessoal popular, como o nome sugere, é a penetração dentro da população. Então, nós temos que entender esse problema e saber como contornar ele. Eu não estou falando para a gente se desintelectualizar, mas a gente precisa se comunicar com a base. E a base não leu Rosa Luxemburgo, a base não leu Trotsky, a base não leu Lenin, a base não leu Bakunin. Entendeu? Né? O que o senhor acha disso? veja bem, meu querido, a pergunta é interessante e é bacana a forma como esse olhar, essa leitura que você faz, mas eu quero dizer uma coisa para você. Foi exatamente pela falta do pensamento de Lenin, pensamento de Trotsky, de Rosa Luxemburgo, né, de Marx, na esquerda brasileira, que nós chegamos onde chegamos. Deu? Porque, veja bem, governo um partido de trabalhadores, governar com aliança de classe, não existe nenhum desses ideólogos do pensamento revolucionário que aponte que isso seja um caminho vitorioso. Sim, com certeza não. Você entendeu, meu querido? Uhum. Ademais, deixa eu colocar uma coisa para você. Quando ocorrem as eleições diretas no Brasil, a gente sai do processo da ditadura militar, entendeu? A esquerda que estava na periferia era organizada através das comunidades eclesiais de base, entendeu? Da Igreja Católica. Aí as experiências, assim como no campesinato, então era esse setor quem hegemonizava, né, a organização dos pobres, daqueles que não têm sindicato, né, e assim por diante, nas periferias e nos grotões. Mas o capitalismo não é brincadeira, entendeu? E o capitalismo deu uma porrada, entendeu? Na Igreja Católica. Tudo começou pela Igreja. Dominante, quando ela elimina a teologia da libertação, porque olha o que o capitalismo fez nesse processo. Naquela época estava a Guerra Fria, de um lado os Estados Unidos, do outro a União Soviética, né? Então aí os caras se fortaleceram, chegaram a um ponto em que eles tinham que derrotar não só a estrutura, mas também a supraestrutura. Então eles identificaram na igreja um papel determinante, tanto aqui quanto na Europa. Então na Europa, Sindicato de Solidariedade, lá em Varsóvia,
E na América Latina, a teologia da libertação. Esses eram os empecilhos para que esse capital continuasse acumulando, né? O capitalismo continuasse se desenvolvendo de forma a acumular, entendeu? Cada vez mais capital em tão poucas mãos, entendeu? E ao mesmo tempo disseminar tanta pobreza pelo mundo. Entendeu? E com a derrota da teologia da libertação, entendeu? Toda essa militância ficou perdida. E como não existe vazio, as igrejas... O poder não suporta vazio. E o projeto já tinha sido pensado, né, para trazer esses pastores, essas religiões, entendeu? Mandar de lá para cá, e nem veio para a América Latina e os neopentecostais ocuparam esse espaço de poder, esse espaço de diálogo. Então, essa é que é a grande realidade, entendeu? E não foi por falta porque a esquerda... Não, porque a esquerda ela nunca ocupou esse espaço, entendeu? Hoje, quando a gente diz assim, olha, tem o MTST, opa, tem o MST, bacana, aí a gente tem que criar outros movimentos por aí. Até porque o sindicalismo brasileiro, e aí você falou na questão do sindicalismo brasileiro, nós temos uma estrutura, a gente tem que compreender o seguinte, a formação social de um povo tem uma influência drástica, entendeu? Para o bem ou para o mal, em qualquer sociedade. O escravismo, quase 400 anos de escravidão, nos deixou numa condição, entendeu, que desenvolver essa porra do jeitinho brasileiro. Que isso, uma desgraça. Entendeu? E você há de convir que o PT acabou se transformando num partido da ordem, entendeu? Não apenas porque a sua direção optou por isso, mas não porque uma série de aproveitadores, entendeu, começaram a locupletar nos cargos, nas estruturas de poder. Os caras queriam aquilo apenas, entendeu, como um espaço para ganhar dinheiro, entendeu? Mas não tinham nenhum compromisso, entendeu, com o povo, com aquela ideologia partidária, ainda que dentro do plano da social-democracia, entendeu? Ainda que não fosse dando uma visão revolucionária. Então, eu quero dizer para você que se o PT continua avançando como eles estavam avançando naquela época, não havia tempo tranquilo para nós também, não. Entendeu? A gente tem que compreender isso. Entendeu? Por quê? Porque a burocracia, entendeu, se apropriou desses espaços, entendeu? E para o militante de esquerda, meu irmão, fica muito difícil você fazer militância contra a máquina. Eu acho que nós precisamos, meu querido, continuar estudando muito mais, porque tem uma coisa, entendeu? Posso só fazer uma observação? Posso só fazer uma observação? Em nenhum momento eu disse que a gente não deve estudar. É muito importante conhecer essas bases para direcionar a luta, como o senhor está sugerindo, entendeu? Mas o que eu estou querendo dizer é que assim, a gente tem que ir de encontro com o povo, né? E o povo ele não vai entender termos como tipo mais-valia, porque o livre capital e porque a coalizão de base, ele não vai entender esse termo. A gente precisa dialogar com o povo. E a intelectualização que a esquerda sofreu, e eu não acho que seja uma coisa negativa. Eu só acho que isso cria uma barreira entre o que os formatos que a esquerda assume hoje e o povo comum, entendeu? É isso, o povo que não estuda. É disso que eu tô falando, entendeu? Eu não tô dizendo que a gente não deve estudar, não, Brino. Por favor, não me entenda mal. Não disse isso, você nunca vai me ouvir dizer isso, tá?